Bem-vindas e bem-vindos ao quarto dia do Global Forum Fronteiras da Saúde. Eu sou a Fernanda de Carvalho, diretora de Relações Públicas e Internacionais do Instituto Lado a Lado pela Vida, e estou aqui hoje junto com um time super estrelado para debatermos o tema do poder da comunicação, como acertar o passo, incluindo a saúde no contexto. Eu estou aqui no estúdio com a Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta, que mediará a discussão. Teremos também a participação de convidadas muito especiais. A Cristiane Murray, que participa diretamente de Roma, onde ela trabalha como vice-diretora da Sala de Imprensa da Santa Sé, Vaticano, e a Natália Cuminali, fundadora e CEO do portal Futuro da Saúde. Eu peço à Patrícia, a Cristiane e a Natália que se apresentem e seguiremos com a condução da Patrícia Blanco neste painel. Muito obrigada. Olá, Fernanda, obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse painel mega estrelado mesmo, né? E com participantes internacionais que vão contribuir muito. A Cristiane vai contribuir muito para o debate. Eu estou muito curiosa com algumas questões que ela pode trazer para a gente, né? E, bom, eu sou Patrícia Blanco, sou do Instituto Palavra Aberta, que é uma entidade sem fins lucrativos que defende a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o livre acesso à informação, tão necessário nos dias atuais. Mas eu queria deixar que as nossas convidadas se apresentassem, por favor, começando com... podemos começar com a Cristiane, né, que está mais longe. Bom dia, Patrícia, Nanda e Natália. É um prazer. Para mim, é um privilégio, uma honra mesmo estar aqui participando com vocês desse debate, que nesse momento histórico tão importante, que graças ao Instituto e a vocês todos participantes do Global Forum estão desenvolvendo e apresentando, trazendo para todo mundo. Obrigada, Natália. Eu também queria agradecer o convite, dar bom dia a todas. Para mim é um privilégio também estar aqui com vocês. Estou curiosa para ouvir as reflexões, né, sobre esse poder da comunicação que se transformou tanto nesse último ano, né, com muitas coisas na nossa vida. Eu sou jornalista, sou especializada em saúde e sou apaixonada por comunicação. Então acho que vai ser um papo muito bom. Com certeza, né, Fernanda? Acho que a gente tem muito o que conversar, principalmente por conta de tudo que aconteceu nos últimos 8 meses, né? Acho que a Cristiane está vivendo isso um pouco há mais tempo, lá na Itália, né? A pandemia chegou primeiro lá, depois a gente teve os reflexos aqui, e por conta mesmo da pandemia, muita coisa aconteceu, muita coisa veio à tona. Aqui no Brasil, a gente teve reflexos na economia, reflexos sociais, reflexos na educação e reflexos na saúde, principalmente por conta do que a OMS chamou de infodemia, que é o excesso de informação que, de alguma forma, ajudou a confundir e a criar um estado muito mais complicado para que a comunicação atuasse, né? E junto vieram também algumas questões relacionadas à comunicação pública, às diferentes narrativas em relação à pandemia, em relação ao vírus, e fazendo com que a área da comunicação tivesse também que se colocar quase como numa gestão de crise. O tempo todo tentando contingenciar e colocar as informações corretas. Nesse ponto de vista, Cristiane, eu queria ouvir um pouco de você. Primeiro, que você contasse um pouco o seu trabalho à frente da Santa Fé, né, da Santa Sé e do Vaticano, e como funciona essa sua atuação na área de imprensa. Deve ser bastante desafiador, não é, Cristiane? Eu acho que você podia contar para a gente, por favor. Isso, Patrícia, claro, com gosto. Então, nós aqui somos parte de um Estado, né? O Estado do Vaticano tem um governo central e, a partir desse governo, existem também os vários ministérios. O nosso é o Ministério da Comunicação, que aqui no slang vaticano é chamado dicastério, o dicastério da comunicação, que tem as suas várias direções. Então, tem a direção editorial, que cuida da parte mais de notícias mesmo, onde está o site do Vatican News, que é um portal que tem de tudo, vídeo, notícia, rádio, tudo.
o Osservatore Romano, que é o jornal tradicional do Vaticano, a voz oficial do Papa, e a sala de imprensa, que é uma direção separada da editoria. Por quê? Porque a sala de imprensa é a porta de onde sai realmente a primeira voz, né? A primeira voz do Papa. Nós aqui distribuímos simplesmente comunicação, informação institucional. Então, todos os discursos, todas as homilias, todos os anúncios de grandes eventos que acontecem aqui no Vaticano, tudo sai aqui a partir de nós. E sai em várias línguas, sai de uma maneira enxuta, oficial, daí é difícil daqui sair desvios do que está escrito, porque é realmente uma comunicação bem institucional. Já os nossos colegas jornalistas da editoria sofrem mais, são mais vulneráveis, então, aí ao que pode ser distorcido, né? Mas daqui mesmo a nossa comunicação é institucional. Nós aqui concentramos cerca de 600, às vezes 540, às vezes 600 jornalistas que são os enviados vaticanistas, assim chamados vaticanistas, que são enviados de toda a mídia do mundo inteiro para cobrir, para fazer a cobertura aqui dos eventos do Vaticano, da Santa Sé. A maior parte são os jornalistas que já cobrem Roma ou a Europa Central e que cobrem também as questões vaticanas. Para se credenciarem aqui na sala de imprensa da Santa Sé, são necessários vários requisitos de seriedade, né? A gente precisa de uma carta do diretor da mídia, a gente precisa ver artigos que já foram escritos por esse jornalista no passado. Existe uma série de critérios, né, para esse jornalista ser admitido. Isso para quê? Para a gente ter certeza que são pessoas realmente sérias, né, que têm a intenção de levar essa notícia, essa informação do modo mais sério possível. Então, nós distribuímos todo esse nosso material a todos esses jornalistas no mundo inteiro. A coisa mais difícil, digamos assim, o maior desafio para a gente é justamente evitar que esse material seja difundido antes, porque a gente tem que ter a confiança, né, desses jornalistas. Então, nós distribuímos os textos do Papa em várias línguas com embargo, o chamado embargo. Ou seja, a gente distribui 1 ou 2 horas, às vezes quando é uma encíclica, por exemplo, como houve agora a Fratelli Tutti, nós distribuímos aos jornalistas até um dia antes, porque é um documento muito longo, então a gente tem que ter a confiança dos jornalistas de que esse material não vai sair por aí, mesmo que quase sempre acontece. Anche dessa última vez também, já nas redes sociais, já rodava aí a encíclica um dia antes. São riscos que nós temos que correr. O nosso primeiro critério aqui é que os nossos jornalistas tenham a liberdade de se comunicar, de fazer o seu trabalho. Então, nós não impomos nenhuma espécie de censura, mesmo que a gente saiba que a mídia nem sempre é favorável. Nesse pontificado, a gente tem visto muito isso, né? Muitas correntes críticas, né, em relação ao pontífice, ao Papa Francisco, mas a gente como critério nosso não é fazer nenhuma espécie de censura, excluir alguma mídia, porque a gente sabe que é de uma maneira que vai usar essa informação contra nós e contra o Papa, né? Então a gente costuma dizer, quem é católico está com o Papa Francisco, quem não está com o Papa Francisco não é católico. Essa é uma pergunta então, que eu queria mais ou menos o nosso... Eu queria emendar justamente nisso, né? Qual o desafio de traduzir, não traduzir para outra língua, mas de traduzir a mensagem do Papa para tantos públicos diferentes, né? No sentido até de atrair mesmo, você bem colocou, né? Quem é católico vai apoiar, mas mesmo dentro, imagino que dentro do catolicismo há diferenças, né? Divergências em relação à atuação do Papa Francisco. Como que vocês lidam com essas questões? Você disse que tem toda a liberdade, os jornalistas têm toda a liberdade em não há censura, não há restrição de acesso à comunicação, mas como que é lidar com esse desafio de traduzir para uma linguagem, primeiro, mais popular daquilo que o Papa coloca e também para que chegue para o maior número possível de católicos no mundo?
Bom, em primeiro lugar, a gente vê, né, nem precisa que eu explique tanto, mas a gente sabe que o Papa Francisco é muito comunicativo, né? Então, o que ele diz chega a todo mundo. O que ele não diz, ele faz. Então, chega mais ainda. São gestos e palavras que pouco carecem de explicação ou justificação, porque ele fala realmente de uma maneira porque ele quer chegar perto das pessoas. O que a gente tem sofrido mais nesses últimos anos, sobretudo aqui com esse pontificado, é a questão da facilidade que existe com a comunicação atual, isso, infelizmente, sobretudo graças às redes sociais, das fake news, da comunicação, da crítica rolar, né? Vamos dizer, antigamente a gente sabia que existiam correntes contrárias ou críticas e tudo, mas agora é impossível a gente fazer de conta que não existe, porque elas são muito evidentes graças às redes sociais, né, que têm esse poder de multiplicar as coisas num minuto. Então esse é um grande desafio, mas repito, não é um desafio tanto que diz respeito aqui à sala de imprensa, mas mais realmente a editoria, né, da Santa Sé, o site Vatican News, que publica em mais de 40 línguas, e a Rádio Vaticano, que transmite, inclusive, para todo mundo, mas transmite no Brasil e é replicada por todas as rádios diocesanas nas maiores cidades, tem uma penetração incrível na Amazônia também. São meios de comunicação que levam a voz do Papa onde o Papa nunca chegaria, se não fosse esse benefício que nós oferecemos aqui, né? Que é grátis, né? Sobretudo também. Isso é incrível, né? Realmente tem uma capilaridade, né, e uma profundidade de acesso que realmente é interessante. Nesse sentido, como vocês, na sua área, vocês fazem o monitoramento do que sai, do que fica, ou é esse outro departamento que acaba monitorando o que é publicado, e você mesmo colocou sobre as questões das redes sociais, quer dizer, a dificuldade de hoje, de um lado, a dificuldade de monitorar, mas de outro, também o fato positivo, que é conhecer o que está sendo falado em relação à atuação do Papa. Esse monitoramento é feito pelo seu departamento ou é um outro departamento que faz? Sim. Sim, não. Nós temos uma sociedade, uma empresa que cuida disso. Temos também os nossos alguns dependentes, mas não funcionários, mas não aqui da sala de imprensa, que estão num departamento chamado teológico pastoral, que cuida desse monitoramento. Mas nós temos também uma empresa que monitora para a gente as notícias, e isso serve para a gente ter realmente esse feedback do que está chegando bem, do que está chegando mal. É bom da gente saber também qual é o tipo de mídia que está replicando a gente e como está replicando. Agora, o que a gente não pode é prevenir, porque existem alguns sites que a gente conhece muito bem, por nome e sobrenome, que a gente já sabe que vão dar a notícia de uma outra maneira e que vão colher aquela ocasião. Quer dizer, a gente está sempre suscetível a isso, né? Agora, por exemplo, durante essa epidemia, a nossa comunicação teve que ser adaptada, né? Como você estava falando no começo, desde março que a gente está lidando com essa adaptação. Os funcionários são 3/4 da comunicação estão trabalhando de casa, né? Como a gente chama aqui, trabalho remoto. E foi feito um esforço enorme, porque praticamente o Ministério da Comunicação foi o ministério que mais trabalhou durante a epidemia, enquanto outros ministérios, digamos assim, tiveram uma redução no ritmo de trabalho. Nós, não obstante o Papa também tivesse que reduzir muito, e reduziu muito durante esses últimos meses as atividades, audiências, cerimônias públicas e tudo, nós continuamos a informar. Isso por quê? Porque o Papa queria estar perto das pessoas nesse momento. Foi um momento que a humanidade inteira sofreu junto, o Papa não queria estar separado, não queria estar longe. Então, por exemplo, o nosso dicastério, a partir de uma ideia dele mesmo, do Papa Francisco, começou a celebrar as missas todas as manhãs, às 7h da manhã, na Casa Santa Marta, onde ele mora. É uma missa que ele sempre celebrou desde o início do pontificado, e ele quis que essas missas fossem transmitidas ao vivo. Então, o que aconteceu? A gente começou a ter o Papa todos os dias, de segunda a segunda, na casa de todos os italianos. E entrando, e através, inclusive, da rede estatal, a RAI, que é a rede de televisão estatal e rádio.
Então, tinha essa meia hora em que os italianos, até os não católicos, assim, a gente teve uma repercussão incrível dessa ideia dele, porque era uma maneira dele estar junto, ele rezava todo dia por uma intenção diferente, pelas pessoas que trabalham no supermercado, pelas pessoas que trabalham no cemitério, pelas pessoas que morreram sem dizer adeus às suas famílias, pelos padres que morreram, pelos médicos, pelo sacrifício dos médicos. Então, cada dia era uma intenção diferente. E isso foi muito assim, envolvente, foi muito emocionante mesmo para todo mundo. E foi um momento muito reconhecido. Depois teve aquele outro momento também, no dia 27 de março, em que o Papa quis o mundo inteiro junto, né? Aquela cena inesquecível dele na Praça São Pedro, debaixo daquele toró, ele sozinho caminhando pela praça até o crucifixo. Foi uma coisa impressionante, e a televisão também estatal, não só os canais católicos. Então, aquilo ali foi ao vivo no mundo inteiro, nós tivemos mais de 15 milhões de visualizações no YouTube daquele momento. Foi uma coisa assim, inesperada, e que realmente a gente sente, né, a força, né, e a vontade dele de estar junto. Então, a comunicação também tem esse poder nesse momento, né, de facilitar esse encontro, né, de levar o Papa dentro da casa da gente todo dia. Isso é impressionante. Então foi realmente um desafio e continua sendo, né? Infelizmente continua sendo, porque a pandemia aqui voltou agora nessa segunda onda, pior do que antes, ao que parece, né? Os números estão se multiplicando a todos os dias. O Papa já ontem voltou a fazer as audiências a partir da biblioteca dele fechado, não mais na praça, não mais na Sala Paulo VI, então os encontros já são limitados, nós não podemos mais encontrar. A situação cada dia é um novo desafio. Exatamente, mas eu acho que você trouxe um ponto que é sensacional, né? Que, de novo, a gente entra no tema do debate, né? O poder da comunicação mesmo, né? O fato dele ter se adaptado e feito algo que já era corriqueiro para ele, transformado isso numa ação para chegar na casa das pessoas, aproveitando que a rede, né? O que o YouTube, as redes sociais e os canais de televisão propiciam, né? Essa aproximação com o fiel, vamos dizer assim, ou com aquele que quer acompanhar, foi realmente uma solução incrível no momento de crise, né, da pandemia. Mas eu queria trazer a Natália para a conversa, porque eu acho que, pegando muito essa questão da comunicação mesmo, a área da saúde sofreu demais, né, com as diversas mudanças nesse momento e a preocupação de todo mundo, a informação que vinha picotada, ou a informação que não chegava direito, ou o entendimento, a interpretação do cidadão em relação àquela informação, fora outras, né, narrativas, vamos dizer assim, que foram criadas para tentar tumultuar, narrativas negacionistas, narrativas para tentar impor determinados medicamentos, quer dizer, tudo isso que a gente viu. Em todos esses seus anos, né, de atuação e cobertura na área da saúde, conta para a gente qual foi o maior desafio que você encontrou nesse período de pandemia, Natália? Olha, eu acho que foram muitos desafios, né? A área da saúde sofreu, mas aprendeu muito também nesse momento da pandemia, né? Eu acho que todo mundo teve que se adaptar, todo mundo teve que fazer coisas que não fazia antes. E eu acho que um dos principais desafios foi a velocidade de informações. A partir do momento que a gente ficou sabendo do coronavírus lá na China, né, isso começou a ser divulgado mais no começo do ano, em janeiro. Desde então, eu comecei a cobrir esse assunto. E aí a gente talvez acho que ninguém levava tão a sério, não entendia qual seria o potencial do coronavírus, né? E aí quando chegou na Europa, é que a gente viu de fato qual que era o poder e qual que era o potencial de estrago que ele podia levar para as pessoas. E desde então, a gente teve muita informação e muita informação desencontrada, uma proliferação de dados
e de estudos científicos, e de opinião, e de pessoas tentando entender o que estava acontecendo muito antes da gente conseguir entender o que estava acontecendo. E aí, para o jornalismo, né, para a comunicação, eu acho que esse era o principal desafio, porque enquanto as pessoas buscavam por respostas, e isso todo mundo queria saber o que estava acontecendo, o que faz esse vírus, né? Quem que pode pegar, quem está mais suscetível, qual que é a mortalidade, qual que é a letalidade, tem tratamento, vai ter vacina, será que ele é grave, será que ele vai vir para o Brasil? Então, assim, eram muitas perguntas o tempo todo, e as pessoas tentando responder essas perguntas, enquanto a ciência era feita ao vivo. A gente teve uma produção de conteúdo de dados científicos nesse ano, nunca feita antes na nossa história, assim, a gente tem uma produção de dados científicos gigantes todos os anos, mas só sobre o coronavírus, então pesquisadores do mundo inteiro começaram a colaborar e a trazer informações para as pessoas, na verdade, para a comunidade científica, e isso de alguma forma precisava ser traduzido. Só que como você traduz uma informação que está em constante transformação? É difícil isso, é difícil você ter respostas assertivas, e as pessoas exigem essas respostas assertivas. E aí, nesse contexto, é que você abre um pouco de espaço para as fake news, é que você abre espaço para a desinformação, porque na busca por uma solução simples ou por uma resposta que tire um pouco aquela angústia, as pessoas tendem a acreditar em coisas mais fáceis, tendem a acreditar em coisas mais simples. E aí, pensando nisso, você consegue proliferar um monte de informação que está errada. Então, além de ter que lidar com essa quantidade de informação, com um desconhecimento, com a necessidade de tradução, você também teve que lidar com as fake news, com a desinformação. Então, acho que foi um misto, assim, de desafios que ainda não terminaram, né? A gente sabe que a segunda onda está chegando, e mesmo assim a gente continua sem muitas respostas para muitas coisas, e muita transformação de conhecimento acontecendo ao vivo. Mas eu acho que tem um lado muito positivo nessa história toda, que a gente nunca falou tanto de saúde, a gente nunca falou tanto de informação, da importância de contexto. Então, pensando nesse sentido, eu acho que a pandemia também fez com que as pessoas buscassem mais informação, discutissem mais a veracidade, a fonte de informação. Então, de certa forma, a gente tem esse lado que eu acho que fica como legado. Isso é interessante, né? Porque essa busca por informação confiável, a gente viu, inclusive, no aumento de audiência e de assinatura de veículos formais, estabelecidos, né? E não simplesmente a partir das redes sociais, ou a partir do... aqui, viu, Cristiane, a gente tem o problema do WhatsApp. A gente sempre brinca que tem o WhatsApp da tia, né? Que a gente, então, a tia do Zap virou aquela vilã que distribui fake news. A tia pode ser feminino, masculino, sem gênero, mas a forma como a gente encontrou de nominar, né? Mas a Natália falou uma coisa muito interessante, que é a ciência feita ao vivo. E é muito realmente desafiador nesse momento, porque o vírus era uma coisa muito nova, a pandemia chegou no momento que a gente não sabia exatamente do que se tratava, ela foi sendo descoberta, né, e o impacto, né, do que pode causar o Covid-19 chegando a todo tempo. A gente ainda não tem certeza de tudo que pode acontecer. Então, a gente está descobrindo dia a dia, né? E, nesse sentido, eu queria trazer a Fernanda aqui, já aproveitando que você está aqui, Fernanda, do meu lado. Olha só que delícia, né? Encontrar alguém pessoalmente, hoje em dia, é uma alegria. Mas eu queria te perguntar, no Lado a Lado, no Instituto Lado a Lado, como que vocês também lidaram com essa questão da pandemia? Como esse evento mesmo era para ser um grande evento presencial que teve que ser transformado para o online. Me conta como foi a mudança, né, na estratégia de atuação do Instituto. Obrigada, Patrícia. E foi bastante desafiador, como para todo mundo. A nossa grande sorte é que nós temos uma liderança muito conectada com o tema de levar informação. Então, assim, nós já nascemos com esse viés, o Instituto já nasceu como uma plataforma de informação. Então, ele já é online há muito tempo,
Mas a grande parte das nossas atividades são junto com a população, né? A gente está na rua, a gente está no metrô, a gente está nas fazendas, porque o Instituto fala com a população urbana, fala com a população rural. A gente faz muita atividade, campanhas de rua com distribuição de material, né, para que as pessoas levem para casa o folhetinho com o tema, né, que a gente estiver trabalhando naquele momento. O Instituto trabalha nas duas principais causas de morte, que é a oncologia e as doenças cardiovasculares, e que, na pandemia, foram muito impactadas, né? Até, primeiro, com os pacientes, com as pessoas com comorbidades, e depois os pacientes oncológicos que pararam de ir aos hospitais a buscar o atendimento porque ficaram com medo de pegar o vírus. Então, a gente teve a nossa presidente, a Marlene Oliveira, ela, o tempo inteiro, né, a gente montou realmente um comitê de crise, né, onde a gente foi discutindo os caminhos, mas foi também uma surpresa de perceber que a gente podia ser tão ou mais eficiente, né, mesmo não estando nas ruas. E aí a gente potencializou o nosso trabalho, né, nas mídias sociais, e a gente teve muita demanda de parceiros que nos pediram ajuda. Então, por exemplo, a gente trabalha muito no público rural. Então, a gente teve que levar informação para o trabalhador das fazendas, para o trabalhador da agricultura. E como é que a gente fez isso, né? Chamando os médicos, criando podcasts, fazendo cartilhas que não precisavam ser impressas, mas com conteúdo, onde essas pessoas informavam nos seus próprios locais de trabalho, né, o procedimento de higiene. Então, a gente conseguiu fazer isso e a nossa produção foi imensa, né? Outra coisa que a gente fez, por exemplo, eu não falei no começo, mas a gente começou a trazer informação de fora para cá também. A Cristiane é uma das voluntárias, ela é uma colaboradora voluntária do Instituto, ela escreve uma vez por mês. Então, a gente convidou alguns correspondentes internacionais, um nos Estados Unidos, em Londres, a Cristiane na Itália, para nos trazer o que estava acontecendo também de fora. A nossa presidente começou a escrever, por exemplo, no portal da Natália, que também nos convidou para que a gente consiga colocar o posicionamento. E, então, assim, no 1º de janeiro, agosto, a gente já atingiu 30 milhões de pessoas com os nossos comunicados, né, com as nossas informações. Mas foi muito desafiador. Muito. Imagino, mudar tudo isso de um dia para a noite, né? É realmente complicado. A gente mesmo lá no Palavra Aberta tivemos que nos adaptar, saindo do... A gente faz formação de professores para educação midiática, que é justamente o acesso a ensinar a criança, o adolescente a acessar informação de qualidade, a fazer uma curadoria daquilo que ele consome, ter uma análise crítica da informação, combatendo assim a desinformação. E nós tínhamos muitos eventos, formações presenciais de professores que tivemos que mudar para o online. O lado bom é que a gente esperava atingir, formar um número de professores e a gente triplicou a possibilidade por conta do online, né? Então, acho que a gente tem que tirar também as coisas positivas, que embora o contato presencial, aquele humano, aquele olho no olho não acontece, o online substitui e amplia, né, essa possibilidade. Eu queria voltar com a Cristiane, você já falou um pouco sobre a questão da segunda onda. Né, a gente está vivenciando, a Europa, principalmente, a Itália, já decretando toque de recolher novamente, restringindo atividades. E você já contou um pouquinho sobre essa mudança, de novo, na rotina do Papa, de evitar aglomeração, ou até ele nem voltou a ter aglomeração da forma como era, né, normalmente, né, aquele passeio na praça não acontece mais, né? Então, mas nesse momento de volta, né, da pandemia atingindo novamente a Itália, como que você vê o cenário aí em Roma e com relação às ações de comunicação do Vaticano? Bom, como eu disse antes, né, já agora, a cada dia,
a gente está sempre esperando um outro decreto do governo. Ontem tivemos um último decreto decretando então essa diferença entre as regiões, né? Algumas regiões são vermelhas, verdes ou laranja. O Vaticano, o que a gente faz, a gente tem que se alinhar um pouquinho com o que está acontecendo, sobretudo aqui nessa região de Roma. Então, nós respeitamos, né, as imposições, por exemplo, se o cinema, os teatros, os seminários, os encontros, congressos, convênios são todos fechados, nós tivemos também que fechar as audiências. Hoje, a partir de hoje, até o Museu do Vaticano está fechado também. Então, é uma segunda onda que a gente está revendo um filme, infelizmente, que a gente já viu antes. Na verdade, o que está acontecendo é que eu estou sentindo aqui com os colegas, também em família, com os amigos e tudo, que essa coisa já está dando um pouco, está chegando um pouco no limite, sabe? É muito tempo que nós estamos vivendo já essas restrições, é muito tempo, e é difícil evitar que as pessoas comecem a ter reações lógicas, né? Eu não sou socióloga, antropóloga, nem psicóloga, mas eu acho que isso tudo é normal, que a gente espere que as pessoas comecem a mudar um pouco de reação, né? Esperem não, que a gente tema, mas isso está acontecendo. Então, a gente está todo mundo mais abatido mesmo, mais assim, cansado, um pouco estressado dessa situação, mesmo porque a gente vê pela frente agora mais 4 ou 5 meses de inverno. E um inverno assim, realmente acho que vai ser bem pesado, vai deixar marcas, manchas, realmente assim, acho que indeléveis aqui na população. Claro, as cerimônias hoje... Pois não. Não, é só, eu ia até complementando isso que você está falando, essa questão psicológica, né? Inclusive abre espaço para teorias de conspiração, né? Para outros tipos de informação que chega, né? Eu acho que a gente está vivendo isso aqui, e principalmente algo que aqui no Brasil a gente hoje teve um aumento de novo nos números, né? Ontem os números de mortes aumentaram, a gente estava num momento de queda e os números de mortes aumentaram, quase que dobraram em relação ao dia anterior. E o que a análise é que devido a esse aumento, novamente, é devido aos últimos feriados, que já fazem 15 dias e que já teve mais aglomeração e que isso gerou novos contágios. E aí, mesmo assim, a população, por conta desse cansaço emocional do isolamento, questiona, né? Então, acho que esse é um desafio também que passa pela comunicação, né? Eu te cortei, desculpa. O que você falou antes é super... Não, o que você falou antes foi super interessante. De um lado, a comunicação olho no olho, tete a tete mesmo, é difícil agora. Mas, por outro lado, olha só, a gente está aqui se reunindo, né? Esse tipo de reunião, esse tipo de informação, de comunicação que a gente pode fazer agora, é um encontro que está possibilitando muita gente de se reunir, né? A gente poderia estar aqui com um hóspede do Japão, com outro da China, com outro do Chile, e assim por diante. Isso virou uma rotina para todos nós da comunicação. Então, é um encontro que está mais facilitado assim. O que eu queria dizer é só isso, que acho que a gente está num limite, não é nem tanto por causa do isolamento, é um pouco também o medo, sabe? Eu estou sentindo assim, que as pessoas estão mais com medo agora, porque... estão com medo e estão pensando mesmo nesse próximo futuro. Então, eu acho que o limite que a gente está chegando de estresse, de cansaço, é só esse mesmo, de a gente estar lidando com um inimigo que é invisível, que está fora da nossa porta, que pode estar aqui do meu lado, do seu, e é muito tempo, já é muito tempo, né? Vai fazer 1 ano. Eu não vejo a minha mãe, que está no Brasil há 1 ano. É uma loucura, né? E é um inimigo invisível e que a gente conhece pouco ainda, né? Esse é um ponto que todo dia tem uma descoberta nova, a gente já evoluiu muito. E aí, Natália, nesse sentido, eu ainda adorei a
a sua fala da ciência ao vivo, ou das descobertas ao vivo. A gente está acompanhando tudo em tempo real, parece que a gente está acompanhando um jogo, né, de um esporte qualquer em tempo real, vendo segundo a segundo o que vai acontecer naquele jogo, só que, diferentemente do jogo, ele termina. Nesse caso, a gente não está vendo ainda um término muito, muito próximo. E aí, um ponto que eu tenho discutido muito quando a gente fala sobre a importância do jornalismo profissional, é justamente o jornalismo sendo construído, né, ou as pautas, as matérias sendo construído também em tempo real. Que às vezes o jornalista, a matéria traz uma informação que em seguida ela já é corrigida ou ela já é atualizada em decorrência às novas descobertas. Como foi para você e como está sendo no seu dia a dia essa evolução das descobertas? Como que você está traduzindo isso para o seu público? E também como que você seleciona com isso as fontes, né? São muitas pesquisas que estão aparecendo. Como que você busca a fonte que vai te passar? Então, conta para a gente um pouquinho o seu método de apuração e o seu método jornalístico mesmo para trazer a informação mais próxima possível da realidade. Sabe, Patrícia, você falou sobre parecer um jogo, né, que a gente vai torcendo para que as coisas aconteçam e que elas funcionem, e no fundo, no coronavírus a gente está vivendo isso mesmo, né? Primeiro, essa parte do jogo, existe muito uma torcida, a torcida pela vacina A torcida contra a vacina B, e isso a gente está vivendo essa polarização na saúde, que era uma coisa que a gente nunca tinha vivido dessa forma como está acontecendo. Então, por isso que a curadoria de informação e a forma como isso é passado é muito importante. Inclusive, a gente teve polarização de medicamento, agora a gente tem polarização de vacina, a gente tem polarização de quem que fez, que fabricou o vírus, e aí a gente tem toda a questão de fake news, né, dizendo se isso foi não um vírus ou não fabricado. Então, a responsabilidade da informação e da escolha da pauta e da forma como isso é informado é muito, muito importante, assim. Infelizmente, as redações, por muitos anos, elas nunca valorizaram tanto, assim, o jornalismo especializado em saúde. E aí elas foram pegas de surpresa no momento em que chega o coronavírus e que para você fazer essa cobertura você precisa ter uma certa formação, você precisa entender como funciona um estudo científico, você tem que ter acesso a fontes, você tem que entender que de fato a ciência muda, mas algumas coisas são tendências, e aí conversando com os pesquisadores você entende o que aquilo realmente pode impactar na vida da população, quando, na verdade, se você escolher um estudo que tem um título um pouco mais chamativo, ele vai ser muito mais sensacionalista do que informativo. Só que para você fazer essas escolhas, você precisa ter uma formação de base. É muito difícil quem caiu de paraquedas e foi colocado na redação para fazer uma cobertura dessa. É a mesma coisa que eu fosse colocada de paraquedas para cobrir o Vaticano, por exemplo. Eu imagino que você precisa, de fato, de um aprofundamento, você precisa entender como tudo funciona para fazer uma cobertura que seja responsável, né? Que faça realmente diferença para as pessoas. Então, o que eu tento fazer, como eu não trabalho, antes eu trabalhava num grande veículo e existia essa demanda de produção de conteúdo, hoje em dia eu faço uma curadoria muito importante do conteúdo que eu vou publicar. Então, assim, eu tenho um contato muito próximo com o público, com as pessoas, elas vêm com a demanda do tipo, isso aqui está acontecendo, isso daqui é verdade, mas isso daqui... E eu sempre tenho que deixar tudo muito claro de que é um conhecimento em construção. Então, hoje existe uma grande preocupação, por exemplo, em relação à reinfecção. Se os casos de reinfecção existem, se eles são frequentes, se isso é um problema, se isso vai afetar ou não a forma como a gente toma vacina, se vão ser necessárias mais doses, e as pessoas realmente ficam preocupadas. Então, se eu já tive Covid, eu estou ou não protegido? Eu posso ou não transmitir para outras pessoas? E são respostas que a gente ainda não tem. E aí, eu gosto muito de, na hora de construir esse conhecimento, construir com as pessoas. E a forma que eu faço isso é explicando. Eu explico tanto nos meus textos, quanto nas minhas redes sociais, ou nos meus conteúdos que eu faço via podcast, que é trazer essa construção do conhecimento, e não simplesmente colocar ali a notícia sem explicar para as pessoas o que aquilo significa.
Então, o meu método é esse, assim, quando a gente explica o contexto, é mais fácil das pessoas absorverem e entenderem o porquê que aquilo faz sentido ou não faz sentido, do que quando a gente só joga ali um título, um lead, e não diz para as pessoas para onde que isso está indo. Então, eu acho que na pandemia a gente teve essa possibilidade de se aprofundar também porque as pessoas estão mais interessadas em entender como as coisas funcionam. E a partir do momento que elas entendem, elas ficam um pouco mais tranquilas. Eu acho que apesar desse cansaço que a Cristiane falou, que acho que todo mundo tá, porque a gente está angustiado, a gente está sem respostas, com muitas incertezas, né? Toda hora a gente escuta alguém falando que a vacina vai ficar pronta esse ano, depois a gente escuta que não, vai ser no ano que vem, não, mas agora não sei, não está tão fácil assim achar uma vacina, e aí a gente sabe que a vacina, quando surgir, muito provavelmente ela não vai ser para todo mundo, vai demorar para que você consiga imunizar toda a população, e mesmo que você consiga, a gente tem que saber qual que vai ser a chance de você conseguir uma imunização de uma grande parte da população, então qual que vai ser a eficácia dessa vacina. Então você começa a pensar nisso e fica realmente angustiado. Só que ao mesmo tempo, se a gente tentar olhar um pouco para o lado positivo, eu tendo sempre a ser mais otimista do que pessimista, é a gente pensar o quanto a gente evoluiu nesse tempo todo. É pensar que a gente ficou sabendo do vírus em janeiro, apesar dele ter começado a se disseminar lá em dezembro, tem outros estudos que falam um pouco antes, mas a gente começou a falar disso em janeiro, e agora a gente já fala de vacina, a gente já tem tratamentos sendo pesquisados, a gente já sabe de algumas coisas, e acho que os países também estão um pouco mais preparados, né? Apesar do lockdown, do confinamento, ser muito ruim, né, para a nossa saúde mental, para a gente lidar também com essa incerteza de tudo que está acontecendo, os países eles já sabem um pouco lidar melhor com isso. Então, eu acho que eventualmente uma segunda onda vai ser ruim, porque ninguém queria que isso acontecesse, mas vai ser um pouco melhor do que foi a primeira. Assim, isso é um pouco de otimismo, pensando nas equipes médicas mais preparadas, nos hospitais mais preparados e em tudo isso da forma como está acontecendo. Mas é isso, eu acho que a informação acaba sendo muito protetora nesse aspecto. As pessoas entendendo como as coisas acontecem, elas tendem também a se engajar em se proteger, a proteger as pessoas que estão em volta delas. Muito bom, gostei dessa informação como proteção, né? Eu acho que esse é o valor fundamental da informação. A gente tem discutido muito lá nos cursos, né, na formação que a gente dá, sobre a necessidade de análise crítica da informação, né, a leitura crítica de como, onde você consome, o que você consome, qual o contexto, qual a fonte, né, o que gerou isso, né, aquela questão de você entender mesmo como foi produzida aquela informação. E aí você tocou num ponto que eu acho crucial, que não só para o jornalismo de saúde, mas pegando o exemplo que você deu do jornalismo de saúde, para todo o jornalismo, né? A imprensa também precisa fazer um papel de explicar o contexto, né, no qual a informação ela é feita, né? Eu acho que esse é um ensinamento, um aprendizado que fica e que pode ser transposto para outras editorias, não só a editoria de saúde, viu, Natália? Eu vejo isso como sendo necessário para várias editorias. Mas eu queria voltar a você, Fernanda. Você falou um dado que me ficou... você falou 30 milhões de acessos no site do Lado a Lado, ou no atingimento das ações. Quer dizer, então, a transição do offline para o online, para o Instituto, foi fantástico, em termos de atingimento de audiência? Isso, foram 30 milhões em todos os nossos canais, né? Não só no portal. Porque a gente tem as páginas no Facebook, que nós temos o institucional, né, do Instituto Lado a Lado, Instituto LAU. Depois nós temos a página do Novembro Azul, que é a nossa maior campanha, porque o Instituto é a organização social dedicada também à saúde do homem, né? Então, esse momento também foi muito interessante, porque os homens, que às vezes estão mais distanciados do tema da saúde, a gente discute isso muito, e agora no novembro, né, o Novembro Azul, que é o mês da nossa campanha mais... da nossa maior campanha, que o Novembro Azul foi criado pelo Instituto, então a gente já tem esse treinamento de falar com eles, mas eles buscaram também mais informação. Então, a gente fez pesquisas,
A gente vai agora ter uma pesquisa importante. A gente fez muitas lives, por exemplo, com vocês. Lembra no começo que fizemos uma de fake news, porque estava começando realmente a ter informação muito desencontrada. Depois nós fizemos muitos podcasts. Então, a gente ampliou os nossos canais, né? Nós ampliamos os canais de comunicação. E isso é que chegou nessas 30 milhões de pessoas. E outro o que a gente fez também, por exemplo, webinars. O Instituto faz muitos fóruns, como esse que nós estamos fazendo aqui, de 4 dias de palestras, apresentações. E isso tudo era feito presencialmente. Então, de março até dezembro, a gente fazia vários. A Natália participou conosco de alguns, a maioria deles em Brasília, porque o Instituto tem um trabalho muito intenso de conversar, né, e de levar informação para quem define as políticas públicas no Brasil. Porque a gente fala muito com os legisladores, com os gestores de saúde, com o Ministério da Saúde, com a Organização Pan-Americana, com as secretarias, enfim, municipais. E aí a gente teve que também usar um outro mecanismo. E aí foram os webinars. E os webinars se mostraram ferramentas importantíssimas. A gente teve um webinar recentemente de obesidade com mais de 2.000 pessoas participando, que é um número bastante alto. O de tumores femininos, agora em outubro, tiveram mais de, acho que foram 900 pessoas participando. Então, assim, isso tudo amplificou. E a gente começou a entender que é importante ter o corpo a corpo. A gente vai continuar, claro, depois, assim que tudo tiver resolvido, a vacina vier, e a gente vai ter que rever isso ao longo dos meses. A nossa participação também internacional, a nossa presidente participando de vários debates. Eu mesmo participei de muitos. A gente faz parte de alguns comitês internacionais. E aí a gente também conseguiu ouvir um pouco o que está acontecendo lá fora, em diversos países do mundo, aprendendo. Então, essas 30 milhões de pessoas vieram daí. Que interessante, né? Fantástico isso. Esse poder mesmo da comunicação, das mídias, né? do digital. É um canhão, né? A gente descobriu um canhão para as ações de advocacy, para as ações de conscientização. Mas eu queria voltar para a Cristiane, aproveitar que ela está na Itália, ali em Roma, contando para a gente se aí também teve briga política e também tem polarização por conta de vacina. É uma curiosidade minha, mas que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema aqui, né? Que entra muito nessa questão da como a polarização pode impactar, inclusive, a decisão, né, do indivíduo em se vacinar ou não, ou em usar a máscara ou não, quer dizer, como impacta na política pública mesmo de prevenção. Conta para a gente como que foi na Itália, como que está sendo viver nesse momento de tanta polarização política no mundo. Claro, aqui também a polarização é por conta dos negacionistas, não sei se é um termo que se usa no Brasil. Aqui a gente usa esse termo, negacionistas, e por outro lado, das pessoas mais informadas, que são as pessoas que prestam atenção, que tomam cuidado com a saúde, né? O problema, o maior drama disso tudo, né, é a desinformação, justamente é o descrédito, né, do outro, é a representação do outro, do próximo, daquele que pensa diferente de você como um inimigo, né? E isso acaba se transformando assim numa demonização mesmo do outro. E isso é muito ruim, né? Porque realmente é uma polarização, uma politização, e que pode até fomentar, provocar conflitos. Então, essas notícias vão se revelando, então, como uma intolerância, com o risco de dilagar, de acabar se dilatando em ódio, né? Aqui, por exemplo, o partido direitista, vamos dizer assim, que é o partido nacionalista, um pouco assim, quase que beirando o xenófobo, é o partido
que é o dos negacionistas, né? Que organiza manifestações na rua contra o uso de máscaras e que fomenta algumas teorias, né? Teorias falsas. O pior é que são quase verossímeis, né? Então acaba se quase liberando a verdade. Então as pessoas facilmente vão acreditando, né, nessa linha. E, infelizmente, sim, aqui também tem, a gente vê como não acontece no Brasil, como acontece nos Estados Unidos, aqui na Itália também existe essa polarização, infelizmente. Infelizmente mesmo. Fica tudo muito dividido, muito fragmentado, e a desinformação é que acaba ganhando, infelizmente. É justamente o ponto que onde a desinformação reina, né? Muitas vezes não é uma questão de briga política, e sim de tumultuar, de causar um congestionamento de informações, fazendo com que o cidadão não saiba para onde ir, então acabe acreditando em teorias da conspiração, em negacionismos, né, de lado a lado. E aí, Natália, com o negacionismo reinando solto, inclusive entre médicos, né, e brigas de medicamento X, medicamento Y, ou de A a Z, quer dizer, as novas, tome isso, tome aquilo, ou não tome nada. Como que você lida e o que você pensa, né, do uso de canais de comunicação por médicos, canais dos médicos, e os famosos áudios atribuídos a médicos, que também gera uma grande confusão, né, de narrativas aí. Como que você lida com isso? Eu acho que são coisas um pouco diferentes, assim, eu sou uma grande entusiasta do uso das redes sociais para levar informação para as pessoas. Eu acho que a gente vai viver ainda uma transformação no jornalismo, a pandemia acabou acelerando um pouco isso, de ter muita gente produzindo conteúdo nas redes sociais, e eu acho que a gente tem que ocupar as redes sociais produzindo conteúdo. Eu acho que os veículos de informação tradicionais são essenciais, são importantíssimos, respeitados e tudo mais, eles vão continuar sendo. Ao mesmo tempo, a gente estava perdendo a batalha para as fake news, que elas estavam ali abrigadas nas redes sociais e ninguém estava ocupando esse espaço. E aí, pensando nesse contexto, ninguém ocupava esse espaço, as pessoas ficam o tempo todo com o celular na mão, consumindo conteúdo em rede social, elas não entram no site do portal para ver uma notícia, então a gente tem que entrar nesses espaços. Eu acho que é muito bem-vindo que as pessoas comecem a produzir conteúdo de qualidade nas redes sociais, incluindo os médicos, os jornalistas, às vezes até pacientes de doenças específicas começam a contar sua própria experiência, e eu acho que isso tudo é muito válido, eu acho que aproxima as pessoas e aproxima o conhecimento mesmo, assim, porque eu não acho que nem todo mundo, como nós provavelmente aqui temos, o hábito de acordar e abrir um portal de notícias para ver quais são as novas informações. As pessoas acabam se informando pelo WhatsApp, elas olham o Instagram. Então, eu acho que a gente tem que dividir o conteúdo. O mesmo lugar onde elas olham o look do dia no Instagram, elas também podem ver uma informação de saúde. Então, nesse contexto, é muito bacana isso que aconteceu na pandemia. Por outro lado, e aí é por isso que eu acho que a gente tem que dividir, também teve essa proliferação de conteúdo falso, né? Pessoas, na verdade, dando informações que não eram informações, desinformação, baseada numa oratória muito boa, porque tem gente que fala muito bem nas redes sociais, que pega o celular e tem uma oratória e consegue se comunicar muito bem. E aí, quando uma pessoa consegue fazer isso, ela consegue convencer os outros muito bem. E aí é um trabalho que eu faço muito e o tempo todo, eu sempre falo isso, eu acho que a gente tem que trabalhar com educação, Patrícia, que é o que você faz. A gente tem que formar essa visão crítica das pessoas em relação à informação. Eu sempre falo isso no meu Instagram, eu sempre falo isso com as pessoas que eu converso, nas palestras que eu dou. Opinião é diferente de evidência científica. Então, quando a gente fala em relação à informação, tudo bem, o médico pode ter a opinião dele, agora, a pessoa ser formada em medicina não dá a chancela para que tudo que ela fala seja verdadeiro. E eu acho que as pessoas têm que ter essa noção. Só que isso só acontece a partir da educação.
E aí a gente tem, sim, nas redes sociais, também no WhatsApp, a proliferação de áudios, de vídeos, de desinformação, às vezes de formas muito convincentes. E aí, enquanto a gente não trabalhar para desconstruir isso de alguma forma, com formação, com educação, a gente não vai conseguir combater isso de certa forma. Mas é por isso que eu acho que a gente tem que estar presente nas mídias, porque a gente também tem que ser numeroso lá. Eu acho que a informação de qualidade tem que estar lá. Tem que fazer uma contranarrativa, né? E eu acho que esse é o ponto. Você tá lá para rebater aquelas as loucuras que acabam aparecendo. Eu falo loucuras porque a gente brinca que entre o falso e o verdadeiro, né, tem 50 tons de cinza, são as nuances da desinformação. Que às vezes você parte até para convencer o outro de uma informação verdadeira e vai construindo uma narrativa que é totalmente falsa, né? Você pega dados reais e acaba invertendo esse dado para tentar convencer do contrário aquilo. A gente teve esse caso com uma tentativa de mostrar que os dados de mortes, nós já estávamos com 100 mil mortes pelo coronavírus, e tinha gente dizendo que as mortes não eram reais, que eram mortes, os números eram forjados, e pegavam dados estatísticos reais. Quer dizer, toda a construção era justamente para tentar mostrar que aquilo não tinha acontecido. E esse é um problema, e você colocou um ponto que é fundamental, né? A questão da educação e da análise crítica de qualquer conteúdo. E uma outra questão, né? Opinião, cada um pode ter a sua. Né? Eu tenho um amigo meu que brinca que não existe opinião falsa. Existe opinião ruim, é diferente, mas falsa não existe. A minha, a sua, não é falsa, ela existe, mas não pode ser tão boa assim, né? Mas, Fernanda, voltando a essa questão do que a Natália falou sobre a importância, né, de participar e de apurar a informação de qualidade, como que o Instituto Lado a Lado trata disso? Eu sei que vocês têm um comitê científico, né, que apura essas informações e divulgam isso. Conta para a gente como funciona esse comitê. Na verdade, sim, Patrícia, o Instituto produz o conteúdo, né? Nós temos uma equipe de comunicação, então tudo é gerado no Instituto, mas ele é validado pelo comitê científico. Então, o comitê, a gente tem várias especialidades dentro das nossas causas, né? Que são saúde do homem, as doenças cardiovasculares crônicas e a oncologia, né? O câncer. Então, para cada vez que a gente vai produzir um conteúdo, tem muitos que a gente já validou, e isso é feito o ano inteiro, o tempo todo, né? Mas a gente sempre busca checar essa informação. Então, a gente tem uma quantidade de posts ou artigos ou podcasts. Então, por exemplo, no podcast, a gente sempre vai convidar um médico ou um cientista para falar daquela informação que a gente precisa transmitir. Agora, não é só o médico em si, a gente precisa entender quem é o público que vai ouvir, porque isso também é bastante importante. Né? Se a gente vai falar para um público que trabalha em empresas ou que tem ou que vive numa área urbana com bastante informação, a gente tem que ter aquele perfil daquele médico ou daquele cientista que vai falar com aquele universo. Se a gente vai para um outro setor, né? Se a gente tem que falar com as comunidades ribeirinhas, se a gente tem que falar, né, com o produtor rural, a gente tem que pegar um outro perfil. Então, é assim que a gente faz a escolha. O comitê é bastante elástico e, além do comitê, a gente tem os colaboradores, porque o comitê científico tem uma função, né, um pouco mais de nos ajudar a gerenciar, mas senão eles também não dão conta. Né? Porque senão a gente vai transformá-los aí só em gerar conteúdo também. Mas nós temos alguns médicos e alguns especialistas que se agregam, né? Que para a própria indicação de um membro do comitê, a gente chega em outro. Né? E isso aconteceu muito na pandemia. Né? Por exemplo, os infectologistas não são, a gente no comitê científico tem um número pequeno, mas nós somos, então, assim, alguém que conhece a idoneidade do Instituto, isso foi super importante, né? Na pandemia, a nossa reputação ficou fortalecida,
muito fortalecida. E isso foi fantástico, né? Porque as pessoas, pela desinformação, pelo número de fake news que aconteciam, esse número dos 30 milhões também cresceu por isso. Porque as pessoas começaram a buscar aonde é que eu vou falar. Então, aquela organização da sociedade civil, que não tem viés, porque a gente não está ligado a A ou a B, né? Nós somos independentes, e a gente tem muito isso, o que a Natália falou, né? Nós somos uma organização de pacientes, nós temos muitos pacientes oncológicos, muitos pacientes cardiopatas, então eles também foram buscar acolhimento no Instituto, né? Porque o Instituto tem isso. A gente vai nas salas de espera dos hospitais, conversar com as pessoas, e isso tudo as pessoas lembravam. Puxa, o Instituto que fazia, né, a campanha lá no metrô, ele tem um folhetinho, ele vai lá, pega no site e entra. Então, isso também ajudou bastante. Então, a gente teve a mão de fora para dentro. E aí, isso, a gente foi buscando quem eram as pessoas para amplificar a nossa rede, né, de informação, para poder levar, mas é bastante desafiador também, né? A gente tem que ter certeza do que nós falamos, né? Ponto, né? Essa questão das certezas que muitas vezes acabam tendo que ser construídas ao longo do processo. Também né? Poder dizer, olha, a gente disse isso, mas evoluiu, né? Então, acho que esse é um ponto que a Natália tocou, e a Cristiane também, assim, lá no começo do ano, por exemplo, falavam, só usa máscara quem está infectado. Só que, com o passar do tempo, percebeu-se que não. Vamos usar a marca, não tem problema dizer que evoluiu a informação ou que veio um dado novo. Isso a gente faz. Por isso, concordo com a Natália, e o Instituto faz isso muito, tem que estar o tempo todo no Instagram, né, no YouTube, a gente está vendo outros canais de comunicação com outros públicos, o que eles estão falando. E não tem problema dizer, olha, dissemos isso lá porque a informação naquele momento era assim. Aí teve essa evolução e agora é essa, né? Então, acho que isso também vai construindo essa credibilidade, de você saber agregar. É um ponto, né, de você falar, olha, naquele momento era isso, então entenda que houve uma evolução. Semana passada eu tive com um webinar com o Dr. Drauzio Varela, e ele foi acusado fortemente, né, de ter logo lá no início falado sobre a necessidade, não, só use máscara aqueles que estiverem infectados ou que tiverem com algum sintoma, e depois pregando o uso de máscara, né? Então ele foi questionado fortemente, né, pelos críticos, né, a atuação dele, e realmente houve até quase que um ataque de ódio, né, de intolerância, como a Cristiane colocou. Então, realmente, a gente vive tempos muito difíceis, mas que tem soluções positivas. Eu só vi a Natália também do lado que pensa, tento ver o copo, a metade cheia do copo. Então, eu acho que a gente tem que olhar por esse lado também. Mas a gente está chegando no final, e eu queria, antes de agradecer a todos, mas já agradecendo, pedir para a Cristiane fazer suas considerações finais, e de pedir também, já fazer um pedido, para que naquelas orações do Papa de manhã, na residência, que ele também faça ele coloque os comunicadores, porque estamos todos vivendo tempos muito difíceis aqui nessa pandemia. Já colocou, né? Sim, com certeza. Não, com certeza. Foi logo no começo, foi uma das primeiras intenções dele. Eu queria só rechamar um pouquinho a atenção sobre o que a Natália falou, tão jovem, tão qualificada. Adorei conhecer o seu trabalho, Natália. A importância da gente ocupar esses meios de comunicação. Eu não sou muito esperta em rede social, não tenho nenhum perfil, eu nunca tive, mas não sou esperta. Mas acho assim que a gente tem que ocupar, sim, mas mais do que informar, e volto ao que você falou antes, a gente tem que formar também. Então, aí sim, porque as redes sociais são muito criticadas também, sobretudo por essa informação veloz, instantânea, rápida, e que fica muito superficial, né? E nesse momento que a gente está tendo espaço, até um webinar, até um fórum assim, é realmente uma ocasião importante para a gente formar. E nesse sentido, nada, agradeço vocês todas, porque foi um prazer conhecê-las e estar junto nesse debate aqui.
Muito obrigada, Cristiane. Natália, por favor. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de ouvir também todas as experiências de vocês. Eu acho que esse momento fez com que, sim, a gente tivesse que aprender a se virar, a trabalhar muito, né? Como a Patrícia falou, os comunicadores, a gente está trabalhando loucamente desde o começo da pandemia, e acho que nesse momento em que a gente consegue se conectar, inclusive à distância, isso também fez com que a gente chegasse mais longe a mais pessoas, como até disse a Cristiane, como a Fernanda mostrou que o Instituto também fez chegar, e acho que no fundo isso é positivo porque a gente faz a informação ir além. E aí, de novo, eu acho que o nosso objetivo principal é a formação mesmo, assim, é também a comunicação, claro, mas quando a gente estiver formado, quando a gente conseguir ajudar as pessoas a ter esse olhar crítico para a informação, eu acho que a gente consegue, de fato, combater um pouco essa onda, né, de negacionismo, de polarização e de ódio também. Então é isso, eu queria agradecer novamente. Obrigada. Fernanda. Obrigada. Eu acho que tem um dado que a Natália mencionou também, né, das fontes, de ouvir. A gente também tem que trazer, do nosso ponto de vista, o Instituto acredita muito, de ouvir a voz do paciente. Então, esse momento da pandemia também proporcionou que a gente pudesse estar mais, apesar de distante, a gente teve que acolher muito o paciente, né? Porque nós que não estávamos já, a gente está isolado, se protegendo do vírus, mas saudáveis, né? Tinham as pessoas, e continuam tendo as pessoas que estão em tratamento, ou que têm já, né, que passam por um período, ou que terminaram um tratamento, ou que tiveram um diagnóstico durante a pandemia. Então, isso também foi muito importante, né, da gente abrir o canal de comunicação com as pessoas que estavam mais fragilizadas, independentemente do coronavírus, porque elas já estavam vivenciando, né, momentos da saúde delas com outras enfermidades, com outras doenças, e elas tinham ainda talvez mais dúvida do que nós, né? Da questão, se eu uso essa vacina, se vai receber. Não, é assim, eu estou passando por um tratamento de quimioterapia, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, abrir o canal para que a pessoa, né, o paciente, ou a pessoa que não é o médico, que não é o especialista, que não é o que foi um pouco o que a Natália falou, da gente trazer esta voz também, né, para que a gente pudesse ouvir, entender quais eram as necessidades deles. Então, acho que isso foi um papel muito importante que a gente teve, e que nós gostaríamos e vamos continuar a fazer. E esse evento, por exemplo, nós estamos aqui hoje dentro do Global Forum Fronteiras da Saúde. O que é o Global Forum Fronteira da Saúde? É um evento que se discute economia e saúde. Nós estamos aqui discutindo comunicação. Por quê? A gente teve essa polarização. O Global Forum já começou o ano passado, trazendo essa discussão da sustentabilidade econômica do setor de saúde, porque a luz já estava acesa faz tempo, né? E aí parecia que a gente tinha uma bolinha de cristal há um ano atrás, quando a nossa presidente lançou o Global Forum, né, depois de muito estudo, de ser um fórum de discussão, mas muito mais do que discutir, a gente tem que agir. Então, o Global Forum tem isso, de discute, escuta, organiza, propõe, porque daqui saem proposições, né, de todo esse debate de 4 dias que nós fizemos aqui, nós somos um pedacinho. Então, esse caminho também do que a gente tem que fazer como organização da sociedade civil, não é só falar, discutir, mas é contribuir. Então, acho que a comunicação, quando a gente fala ali, quando decidimos o tema do debate, o poder da comunicação em saúde, como acertar o passo, é um pouco isso, acertar o passo, de ouvir, de ponderar, de levar informação e também de transformar, porque se a gente não tiver o poder da transformação, a gente vai ficar só falando, né? E aí a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, agradecer vocês todas, em nome do Instituto, de estarem aqui. Cristiane, mais uma vez, obrigada de mandar os seus artigos, que são incríveis. A equipe do Instituto adora quando chegam os textos da
da Cristiane, porque sabem que vem histórias muito positivas, isso também foi super bacana, né, de não trazer só a notícia pesada, a científica, ela trouxe um lado humano para a discussão, isso foi muito legal. E, Natália, novamente, obrigada de abrir o portal para que a gente possa também levar a nossa voz. E a Patrícia, porque está sempre aberta, o Instituto Palavra Aberta, né, que a gente apoia muito também com esse tema, né, de trabalhar a liberdade de expressão. Então, a Patrícia nos ajuda muito com o tema das fake news, da infodemia. Então, agradecer a todas vocês, né, que estiveram aqui com a gente e, em nome do Instituto, desejar aí um bom fim de ano para todas nós, né, e que as coisas se acalmem e que aí a segunda onda vocês possam gerenciar melhor. A gente ainda está aqui na primeira e a coisa está complicada. Provavelmente a gente nem vai sair da primeira, vai continuar na primeira, né? Porque não paramos, não acabou. Vai emendar. Fernanda, obrigada pelo convite, foi uma alegria enorme, uma satisfação poder participar de um painel só de mulheres poderosas, né? Fantásticas e incríveis nesse momento, e que eu acho que a Fernanda colocou muito bem, né? Um momento exige acolhimento, ocupar espaço, produzir informação e formar, né, as pessoas. Exatamente o que a gente tem aqui, né? O acolhimento do Papa, do Vaticano, da Santa Sé, né? A gente tem toda a informação da Natália, científica, o Instituto também com esse lado de acolher o paciente, de levar a informação, e você liderando aqui a comunicação. Então, assim, acertar o passo também é isso, é colocar os agentes, né, que podem somar as suas especialidades e gerar um conteúdo importante para a sociedade. Muito obrigada. Obrigada. E a todos que nos assistem, obrigada também por vocês dedicarem o seu tempo para o Global Fórum Fronteiras da Saúde, e a todas nós.